qual esse livro está vinculado. Porque começamos a pensar em futuras produções a partir dos grupos de pesquisa e dos projetos que a gente desenvolveu. Eu digo... Tem Carol. Ah, tem Carol. É porque a Carol é nova, professora. Eu acabei esquecendo de Carol, mas desculpa, Carol. Então, eu tive a honra de participar com esse brilhante professor que me acolheu desde o segundo período, quando eu fiz metodologia de ensino de história, e que eu fui bolsista durante 4 longos anos em vários projetos de pesquisa. Então, o primeiro foi em 2008 a 2009, no qual a gente trabalhou o marranismo no Nordeste brasileiro, que seria o caso daqui de Sergipe, no qual Guilherme foi um dos facilitadores do nosso principal artigo, que foi sobre Cédula de São João, ao qual consta no livro do professor Marcos Silva. Nós trabalhamos com os resquícios do cripto judaísmo aqui em Sergipe, a partir principalmente de Cédula de São João. E foi uma pesquisa assim, muito gostosa de se fazer, porque tinham pessoas assim, que deixam saudades, como o Murilo, que faleceu durante a pesquisa que a gente estava executando. É tanto que ele não viu o nosso trabalho pronto, o trabalho final, mas deixo a minha homenagem ao Murilo, que era um amigo muito prestativo, muito atuante no grupo de pesquisa. Aí depois desse trabalho, que rendeu 2 anos, sobre o cripto judaísmo em Sergipe, o professor pensou: por que trabalhar com fontes inquisitoriais, se a gente pode trabalhar também com a literatura? Para que só dar ouvidos ao perseguidor, que seriam os processos, no qual você tem todo aquele sistema burocrático tentando subverter a palavra do réu? Por que só trabalhar com eles? Foi aí que surgiu, de 2010 a 2012, o projeto de pesquisa Literatura e Identidade Cristã Nova na Diáspora Atlântica, dos séculos XVI ao XVII. E eu busco a atenção de vocês porque no livro, parte do livro foi construída a partir desse projeto de pesquisa, no qual a gente desenvolveu durante 2010 e 2012. Isis falou de criptojudaísmo. Algumas pessoas talvez não saibam o que significa isso. Cripto é algo escondido, né? O judaísmo escondido. É uma religiosidade que surgiu no final da Idade Média, no início dos tempos modernos. Nós estudamos o criptojudaísmo daqueles judeus que viviam em Portugal e na Espanha, chamados sefarditas, usamos como data central o ano de 1492. No ano de 1492, dia 31 de março de 1492, os reis da Espanha expulsaram os judeus da Espanha. Agora, os judeus habitavam, povoavam a Espanha já há séculos. Um povoamento, uma habitação milenar na Espanha. Eles foram expulsos da Espanha em 31 de março de 1492. Para ficarem na Espanha, eles teriam que se converter forçosamente ao catolicismo. Pois bem, muitos que não podiam sair, não tiveram condições de sair, tiveram que se converter ao catolicismo. Porém, no interior de seus corações, eles continuaram sendo judeus. E continuaram praticando o judaísmo de forma escondida. Daí chamar-se criptojudaísmo. Muitos fugiram para Portugal, se uniram aos judeus de Portugal. Em 1497, o rei Dom Manuel também expulsou os judeus de Portugal. Ou saíam ou se convertiam. Na verdade, o rei de Portugal converteu a todos forçosamente ao catolicismo apostólico romano. E muitos preferiram continuar praticando o judaísmo de forma escondida. Por que escondido? Porque legalmente eles não podiam ser judeus, nem podiam abertamente praticar sua religião ancestral, sob pena de serem julgados e condenados pelo Tribunal de Santo Ofício, o Tribunal da Inquisição. Pois bem, esses judeus
que passaram a vivenciar essa experiência amarga a partir de 1492, 1497, são chamados de sefarditas. E então, o título do livro, e aí eu fiz também um banner, Os Arcanos Profundos do Criptojudaísmo. Dá para ver ali, né? Os Arcanos Profundos do Criptojudaísmo. Quer dizer, arcanos. Arcanos vem de arca mesmo. Quer dizer algo escondido, misterioso. Um baú, no qual lá no fundo você esconde alguma coisa. Uma arca, na qual você deposita um segredo precioso. E aí então o título é Os Arcanos Profundos, o mais profundo do criptojudaísmo. Essa religiosidade escondida, perseguida, marginalizada, que começou a ser perseguida pelo Tribunal da Inquisição por volta dessa época e foi perseguida até meados do século XIX. Ou seja, 3 séculos de perseguição. E onde eles procuraram resistir. Muitos foram presos pelo Tribunal do Santo Ofício, jogados nos calabouços da Inquisição. Muitos foram queimados vivos, torturados, mas eles ousaram resistir. E então o subtítulo do livro é o papel, acho que aqui dá para ler melhor, né? Porque ali não está muito, né? O papel da Cabalá na resistência cultural dos sefarditas à perseguição inquisitorial. Então, vocês estão entendendo, não é isso? Esses sefarditas que nós estudamos, esses judeus forçados a vivenciar em sociedade uma religiosidade que não lhe dizia respeito, daí praticarem o judaísmo escondido, o criptojudaísmo, eles resistiram culturalmente a essa secular perseguição, a esse esforço de se produzir o que eu chamo de etnocídio. O que é o etnocídio? É a destruição de uma cultura. Ora, os estudos, como o Luiz já explicou aqui inicialmente, os estudos sobre esses criptojudeus, esses sefarditas criptojudeus, chamados na literatura e na historiografia, mais comumente de cristãos novos, porque quando eles foram forçados à conversão, receberam também o nome de cristãos novos, para diferenciar os que já eram cristãos desde suas origens. Os estudos sobre este povo, eles costumam se basear nos processos do Tribunal da Inquisição. O modus operandi da história é esse. A história trabalha a partir de documentos. E o que foi que ficou desse povo? Qual o documento histórico, qual o registro histórico, sobretudo escrito, as fontes escritas? São, pode dizer que das principais fontes que a história usa para reconstruir o passado. Então o que ficou foram os processos do Tribunal de Santo Ofício. O Tribunal de Santo Ofício era um tribunal altamente burocrático, rigoroso, detalhista. E cada apresentação, muito obrigado, gente. O grupo de pesquisa é bom por isso, porque todo mundo aqui se movimenta. Percebeu a ideia? Cada um faz a sua parte, né? Pois bem. Por isso que é um grupo, né? Percebeu a ideia? Pois bem. Então, as fontes que os historiadores usam para estudar esse povo são fontes inquisitoriais, os processos do Tribunal de Santo Ofício. E ali a pessoa era recolhida ao calabouço, existia toda uma hierarquia de juízes, né? De notários, e a pessoa passava a ser interrogada. E o notário ia ali anotando cada detalhe. Percebeu a ideia? E eles eram presos por quê? Eram presos quando eram pegos judaizando. Quando alguém denunciava que o vizinho tinha uma prática judaica, o Tribunal de Santo Ofício confiscava os bens daquela pessoa, prendia a pessoa e encerrava no calabouço. Eu visitei em 2014
o palácio, que foi o Palácio da Inquisição, lá em Lisboa, Palácio dos Estaus. E hoje em dia virou um teatro, né? Maria II, muito bem. Isso também esteve lá. Vê como o pesquisa é bom, né? O cara vai abrindo os horizontes, percebeu a ideia? Pois bem, então, o camarada era recolhido, quando era pego aqui no Brasil, depois da conquista, ele era levado para Portugal, para Lisboa, era recolhido ao calabouço. E aí vinha toda aquela sistemática, tudo era anotado. E esses documentos estão preservados ainda hoje, né? Estão preservados lá no Arquivo da Torre do Tombo, lá em Lisboa, na Praça do Campo Grande. Eu estive lá também em 2014, nessa visita de estudo que eu fiz a Portugal. Pois bem, e lá estão esses documentos, e os historiadores usam esses documentos para reconstituir a história desse povo perseguido. Ora, quando eu comecei a pesquisar com ISIS, nesse percurso que o vídeo minimamente demonstrou, eu tive a ideia de não vamos procurar outras fontes, porque essa fonte aqui é muito suspeita. Porque essa fonte aqui, ela tende a distorcer muito. Toda fonte, você tem que desconfiar da fonte, você não vai acreditar em tudo que está ali, você tem que ter os métodos para interpretá-la, né? O método historiográfico para interpretá-la. Mas essa é uma fonte terrível. A pessoa, o notário anotava ali o que a pessoa estava dizendo sobre tortura. O juiz estava ali achando que aquela pessoa que estava sendo julgada era um herege. Percebeu a ideia? Então, vamos procurar outra fonte. Essa fonte é o olhar do perseguidor, do inquisidor. Vamos procurar uma fonte que esse próprio povo legou. Será que esse povo não deixou nada para a posteridade? 300 anos de perseguição? Percebeu a ideia? E aí, em função disso, você tem um pensamento interessante como esse, né? Isso aí transmite um pouco esse conceito de etnocídio, a destruição de uma cultura, né? É de Milan Kundera. Esse pensamento está num livro muito famoso dele, né? Para liquidar os povos. Olha, a ideia é liquidar esse povo, liquidar os judeus da Península Ibérica, chamados sefarditas. Para liquidar os povos, começa-se por lhes tirar a memória, destrói-se seus livros, sua cultura, sua história. E uma outra pessoa lhes escreve outros livros, lhes dá uma outra cultura e lhes inventa uma outra história. Em seguida, o povo começa lentamente a esquecer o que é e o que era. O mundo à sua volta o esquece ainda mais depressa. Então, esse pensamento traduz um esforço que durou 300 anos de uma instituição para destruir um povo, uma cultura, chamados sefarditas. Porém, eles resistiram. Newton. E qual foi a principal forma de resistência desse povo? O que foi que eles deixaram para a posteridade? Eles deixaram a literatura. Escreveram livros. Apesar do catolicismo apostólico romano, através do Tribunal do Santo Ofício e através de uma coisa chamada Index, era o índice dos livros proibidos. Apesar deles tentarem controlar o que as pessoas escreviam e liam, os sefarditas, eles mantiveram círculos literários. Eles fundaram prensas, instalaram prensas em pontos estratégicos da Europa. Ora, a imprensa tinha sido inventada em 1450 por Gutenberg, não é isso? E você está aí, 1492, 1500 e pouco, percebeu a ideia? E eles instalaram, por exemplo, num lugar chamado Ferrara, na Itália, uma prensa. Hein? Isso em 1553, por aí. E começaram a imprimir livros. Tá? E dessa prensa que eles instalaram na Itália, em Ferrara, nós temos algumas obras que chegaram até nós. Especialmente as duas primeiras lá da esquerda, não é isso? As tribulações de Israel, não é isso? Consolação às tribulações de Israel. É uma obra de um judeu, né, chamado Samuel Uski. E aí nós fomos estudar essa obra. O que é que esse povo está dizendo em
1553, eles publicaram isso em 1553, nessa prensa lá de Ferrara, na Itália. Qual foi a mensagem que eles deixaram para nós? Estamos ouvindo o perseguido, não o perseguidor. Percebeu a ideia? Depois nós estudamos uma grande obra da literatura portuguesa, Menina e Moça, é um conto espetacular, de um autor chamado Bernardinho Ribeiro. E depois nós estudamos uma obra produzida aqui no Brasil, Prosopopeia, não é isso? De Bento Teixeira. Então fizemos um projeto de pesquisa só para estudar essas obras. Nós tínhamos 3 bolsistas, e cada um se encarregou de estudar uma obra, não é isso? Nós tínhamos Isis, depois Gênesis e Clésia, e cada um ficou estudando a obra, não é isso? E eu coordenava os estudos, é isso? Percebeu a ideia? E nós estávamos tentando agora perceber a voz desse povo, que eles escreveram de sua própria experiência. O que é que eles estavam tentando preservar para a posteridade? E qual não foi a nossa surpresa quando nós estudamos essas obras, as 3, especialmente as 2 da direita, né? Especialmente as 2 da direita, nós descobrimos que eles possuíam uma característica que os historiadores até então não haviam falado, não haviam escrito a respeito. Nós descobrimos que eles eram praticantes de um tipo de religiosidade judaica muito específica, chamada Kabbalah. Perceberam? Veja como isso vocês estão percebendo aqui o desenvolvimento de uma pesquisa. Essa pesquisa durou anos. Não é isso? Foi, e rendeu um trabalho de Josefânia, que é sobre Antônio José, e o de Gilmar agora, que é sobre Leão Hebreu. Muito bem. E rende frutos, não só do livro que nós publicamos, dos artigos que nós publicamos, dos eventos acadêmicos que nós participamos, mas também dos orientantes, não é isso? Que foram a mesma perspectiva, a questão dos elementos da Cabala dentro das obras de Antônio José e do Leão Hebreu. Muito bem. Quer dizer, o que foi que nós percebemos lendo a literatura, estudando a literatura produzida por esses sefarditas judeus perseguidos, cripto-judeus, nós descobrimos, nós percebemos que eles eram praticantes de um tipo muito específico de religiosidade judaica, chamada Kabbalah. E aí alguém aqui, logo no início de nosso encontro, perguntou: professor, o que é Kabbalah? Você lê Kabbalah, mas pronuncia Kabbalah. Professor, o que é Kabbalah? Kabbalah é uma derivação do judaísmo. É um tipo de judaísmo que se dedica às questões místicas, que pretende uma apreensão direta da realidade superior, que usa técnicas para ter um contato direto com a realidade superior, que tem uma parte teórica muito forte, uma teosofia. Tem uma teosofia. Teosofia é uma filosofia com teologia e ciência. Tem uma parte teórica muito forte, mas que também desenvolveu uma chamada parte prática. Especialmente na Idade Média e Idade Moderna, a Kabbalah ela tinha uma parte teórica, que geralmente os eruditos se dedicavam a ela, porque tinha uma fundamentação filosófica muito grande, baseado no chamado neoplatonismo, e tinha a parte prática. O que era a parte prática? Era uma parte muito carregada de superstição, de magia. Então a Kabbalah é algo muito complexo. E nós percebemos, pelo estudo, especialmente dessas 2 obras da direita, que esses sefarditas, eles eram cabalistas. Aí então nós redirecionamos a nossa pesquisa para estudar a Kabbalah. E a Kabbalah praticada por esses sefarditas.